Turma, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conectagro. Como eu prometi para vocês, a partir do momento que nós saíssemos do estúdio e fôssemos para a estrada, fôssemos gravar fora, falei que não estaríamos fracos. E hoje eu estou aqui, sinto-me muito honrado e orgulhoso pelo prestígio, né, de me permitir essa entrevista. Estou com o nosso secretário da Agricultura do Estado do Paraná, o senhor Norberto Ortigara, ao qual eu já de antemão, antes da gente falar muita coisa aqui, eu passo a palavra, que eu vou pedir para que o secretário se apresente, para vocês entenderem uma coisa. O senhor Norberto, ele não está aqui à toa. Tem uma história por trás de tudo isso, ele não chegou aqui, não foi de ontem, não foi do nada, ele está aqui porque tem muita bagagem. Senhor Norberto, muito obrigado pelo espaço. Minha saudação a você e quem interage conosco, quem nos assiste. Eu sou Norberto Ortigara, sou filho de agricultores familiares, né? Irmão de mais 12, cabo de enxada, manguá, matraca, coisas de antigamente, trilhadeira, foicinha. Eu sou técnico agrícola formado por uma boa universidade, depois eu fiz o curso de economia, tenho algumas pós-graduações na área da economia rural, na área da segurança alimentar. Estou aqui na SEAB há 45 anos, quase 46 já, e ocupei várias funções aqui no nosso departamento de economia rural, depois eu vim para a direção geral, depois eu vim para ser secretário, onde estou desde 2011, com uma breve interrupção num pequeno momento político em 2018, quando eu estava disputando, quase chegando lá para ser o vice-governador do estado do Paraná, mas voltei para cá em 2019 e com muito orgulho tocando aqui, ajudando, cooperando para o principal negócio do Paraná e do Brasil, que é ser produtor de alimentos. Se o Brasil é o celeiro do mundo, o Paraná é o celeiro do Brasil, né? Depois a gente vai entrar aqui um pouquinho mais na questão dos números, então eu imagino a responsabilidade que é dessa secretaria, que seria aí a locomotiva da economia paranaense, né? Quiçá a mais importante do estado do Paraná. E como eu falei, secretário, pode nos atualizar em relação aos números do agronegócio paranaense? Bom, nós, embora sejamos um estado pequeno do tamanho do território, menos de 20 milhões de hectares, nós talvez tenhamos a mais competente, a mais diversificada, com certeza, a mais qualificada agricultura. Estamos aqui numa zona de transição climática, então a possibilidade de produzir mais coisas para quem tem um clima mais definido é maior. Fazemos aqui clima subtropical, tropical, temperado, assim, então produzimos o ano inteiro, 1, 2, 3 safras do mesmo produto até no mesmo espaço, no mesmo território, coisa que poucas partes do mundo têm essa habilidade. Então o Paraná é um grande produtor de grãos, né? Quando a gente fala grãos, a gente fala soja, a gente fala milho, feijão. Soja nós somos o segundo, uma boa produção, grande produção. Milho nós somos o segundo, grande produção, 2 safras. Soja foi 22 milhões de toneladas, milho está sendo quase 18 milhões nas 2 safras. Somos o principal espaço produtor de feijão do Brasil, 3 safras, né? Quase 1/4 da produção brasileira sai daqui. Nós somos um grande produtor de trigo, o segundo do Brasil, porque a gente optou lá atrás por menos trigo e mais milho safrinha no norte e no oeste do Paraná, e o Brasil está quase chegando lá em termos de capacidade de abastecer, se não importar tanto, ou mirando, quem sabe, até o fim dessa década, exportar mais trigo, está exportando um pouco agora, embora compre bastante. Somos o principal polo produtor de cevada do Brasil, que nesse momento recebe 2 mega investimentos. Ele já entra em teste agora em dezembro, desculpe, que é uma nova maltaria, fruto de uma grande intercooperação. São 6 cooperativas agrárias lá dentro de Guarapuava liderando, mas junto com a Bom Jesus da Lapa, com a Copa Agrícola, com a Frisia ali de Carambeí, com a Castrolanda de Castro e com a Capaula de Arapoti. E mais agora anunciado recentemente, para começar em janeiro as obras, mais uma maltaria para a produção de maltes especiais, para tipo pale, tipo caramelizado, malte mais tostado, maltes especiais. E falou de cerveja, a turma se anima, né? É porque o Brasil é o terceiro polo produtor de cerveja do mundo, né? Então, e nós gastávamos muito dinheiro com malte importado e muito com lúpulo importado.
E agora nós, com esses 2 investimentos, que exigirão de 80 a 100 mil hectares adicionais de cevada, aqui na parte centro-sul do Paraná, onde não planta milho safrinha, a gente tem mais uma opção de cereais de inverno, e com isso estamos elevando aí para cerca de 42% a capacidade de abastecimento interno com malte e deixando de gastar dinheiro no mundo. Somos um grande polo produtor de aveia branca, o segundo do Brasil, centeio, canola, tantas coisas que a gente produz na parte de grãos. E, portanto, nesse conjunto também somos o segundo produtor do Brasil. Continuamos crescendo, melhorando o desempenho, produtividade, qualidade, etc, etc. Óbvio que eu não vou competir com o Mato Grosso, que Sim. cabe 3 Paraná dentro, o tamanho de propriedade é diferente, é maior. Aqui as tecnologias devem ser adaptadas para micro, mini, pequenas e algumas grandes propriedades rurais. Então, grande produtor de grãos, que vai para fazer qualquer coisa. Grande produtor de carnes, o maior do Brasil. Olha, o Paraná é o principal polo produtor de proteína animal do Brasil. Claro, carro-chefe é frango, a gente abate aqui mais de 2 bilhões e 100 milhões de frangos por ano, dá 9 milhões por dia, mais ou menos. São mais de 60 indústrias, das quais quase 40 são habilitadas ao comércio mundial. Da onde que vem o frango? Óbvio que vem do ovo, mas ele vem da soja e do milho que a gente produz com abundância e manda muito barato para o mundo, e é inteligente transformar grãos baratos em proteína de mais valor agregado. Então, grande produtor de frango, maior, 34% da produção, 41% das exportações, presente em mais de 150 países do mundo, um pedaço de frango paranaense. Nós somos o segundo polo produtor de suínos e está crescendo, e possivelmente venhamos a ter uma posição mais relevante que os 21,5% que nós temos no mercado hoje. É mais de 11 milhões de cabeças de suínos, pelos frigoríficos já instalados, ou se instalando ou aumentando a sua capacidade de abate, vamos aí para 16, 17 milhões de cabeças por ano até o fim dessa década. Uma planta já inaugurada, que está processando pouco mais de 3.500 suínos por dia, ela tem a capacidade de 1.000 suínos por hora, 15 mil por dia, e deve atingir esse topo lá por volta de 28, 2030, por aí. Também é uma carne que a gente se esforçou para tirar a fitose, o conceito ruim da fitose, que nós não tínhamos mais. Habilitamos, temos o certificado desde 27 de maio de 2021, e agora prospectando o mercado. Nesse ano mesmo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 países, né, que a gente visitou, que estão com missões aqui técnicas de habilitação de plantas para a gente vender. Nós não disputávamos 2/3 do mercado mundial de carne suína, porque ainda tínhamos por hábito, né, vacinar os nossos bois e búfalos contra uma doença até então inexistente, e a gente, portanto, não podia mostrar a cara para o mundo. Agora sim, então nós estamos mostrando uma cara limpa, sem doença, e temos a chance de crescer, transformando mais soja e milho em carne, em proteína de suínos, a carne mais consumida no mundo. Nós somos o principal polo produtor de peixes do Brasil, né? É um setor que cresce aí 15, 20% ao ano, tilápia, basicamente tilápia, com 4 frigoríficos já produzindo, 5 frigoríficos já produzindo, abatendo. Um deles emprega 1.200 pessoas todos os dias no chão de fábrica só para abater e processar peixes, por exemplo. Mas nós temos mais 3 em instalação e vamos continuar crescendo, também transformando soja e milho em proteína animal. Nós somos medianos em boi, embora tenhamos alta qualidade, não temos escala, tamanho. Dos nossos 9 milhões e pouco de cabeça, 6 milhões e pouco é gado de corte, 3 e pouco é gado de leite, né? E a gente não tem muito tamanho, escala. A gente abate e processa equivalente quase ao nosso consumo, um pouco menos, mas temos presença no mercado internacional pela exportação de carne de qualidade. Inclusive o Brasil, o Paraná acabou de ser habilitado para a China, estamos agora conquistando novos mercados. E também mercado prêmio, que a gente chama, o bife ante, o contrafilé de alta qualidade, ali de Guarapuava, das alianças mercadológicas, que vai disputar, não o açougue comum, o supermercado comum, mas aqueles mercados mais exigentes em padrão de maciez, de marmoreio, etc., que nós temos condição de produzir.
E a pecuária volta a ser cada vez mais para áreas menores, mais concentradas, ciclos mais curtos, e é uma exigência até para transformar a área degradada ou área de baixa produção econômica em espaço de grãos com pecuária, que é o sistema moderno, integração lavoura-pecuária-floresta. Nós somos o segundo polo de leite, né? Do Brasil. Está em crise agora, preço ruim, importação desenfreada. Como que está essa situação Tá da importação ruim, que está todo mundo... tá né? ruim, tá muito ruim. Nós sempre importamos 3 a 4% do nosso consumo. Acontece que nesse ano ali por maio, né, abril, maio, junho, bateu 10% do nosso consumo e isso obviamente pegou no contrapé os nossos agricultores, a grande maioria do oeste, sudoeste, do centro-sul, tirando Castro, Carambeí, Palmeira, que são grandes produtores, a maioria, pegou esse pessoal em condições de preço baixo, quebra, né? Sim. Quebra, a gente saindo da atividade. O diabo é que 93% desse leite vem da Argentina e do Uruguai, leite em pó, grande parte, e que nós não temos como tributar, porque temos tarifa externa comum, né? Portanto, eu não posso carregar um imposto maior lá para inibir a importação, exigimos do governo federal exame de dumping, antidumping, exame de eventual triangulação, leite da Nova Zelândia vindo para cá, leite próximo do vencimento, pedimos providências, por exemplo, de taxar, o que já aconteceu, o leite que vem de fora do Mercosul, mas é uma situação momentânea que a gente espera sobreviver e transformar o leite até o fim dessa década em mais uma cadeia vitoriosa no mercado internacional. É preciso isso. Temos algumas ineficiências, evoluímos bastante em termos de mais litro de leite por vaca por dia e tirando aquilo que não interessa no leite, que é a contagem bacteriana, as células somáticas, botando aquilo que mais interessa, que são seus sólidos, gordura e proteína, que é o que vale do leite. Sim. Enfim, e estamos recebendo nesse momento, apesar da crise, 2 mega investimentos. Um em obras lá no Sudoeste, a maior fábrica de queijo mussarela da América Latina, e a outra fábrica aqui das cooperativas aqui em Ponta Grossa, também em construção, assim como foi inaugurado ano passado uma moderna indústria processadora de soro de leite, de onde se extrai pelo menos 9 derivados de alto valor agregado, como, por exemplo, o whey protein, essas coisas assim, né? Energéticos, etc. Enfim, a gente espera sobreviver, trabalhando duro para que a gente consiga sustentar os nossos produtores rurais nesse momento de crise difícil. O custo começa a baixar um pouco, porque a soja baixou muito, o milho baixou muito, as rações, portanto, baixaram muito, estão encontrando o seu padrão mais ou menos normal, mas ainda está ruim para o produtor de leite, que sejamos muito claros nisso. Nós somos um estado que produz um pouco de cabrito, um pouco de cordeiro. Então, no conjunto das carnes, nós produzimos 6,5 milhões de toneladas contra 29 do Brasil, e os dois vão crescer. O Paraná vai para 7,5, o Brasil vai para 35, logo aí até o fim dessa década. Assim como em grãos, o Brasil está colhendo 322 milhões de toneladas, o Paraná 47 milhões de toneladas, o Paraná vai para cima de 50, com tecnologia, com conhecimento, o Brasil vai de 322 para 400, 420 milhões até o fim dessa década, a não ser que a gente faça no Brasil muita burrada na política agrícola. Enfim, então nós temos 2 grandes conjuntos. Um, grãos, outro, proteína animal. Mas não só de grãos e de proteína animal vive a nossa agricultura. Somos o principal polo produtor de madeira do Brasil. Madeira é agricultura, tá? Sim. Depois que vira a indústria. Então nós temos aqui os maiores maciços do Brasil de pinos e eucalipto, modernas fábricas que fornecem o quê? Cavaco para energia daqui para o mundo, né? Para caldeira ou para energia elétrica, produz aqui madeira bruta que vai muito para o mundo. O Brasil manda quase 14 bi de dólar por ano para o mundo só em produtos de madeira. Então, as placas, MDF, MDP, papel e celulose. Celulose que a gente importava até pouquinho tempo atrás, só o projeto Puma ali da Clabigo, não é? Depois se cobra deles lá, né? Eles têm ali, e agora inauguram uma nova unidade na próxima semana, eles têm na nova máquina, capacidade de exportar, fizeram um moderníssimo terminal, o mais moderno do mundo para celulose, está no Porto de Paranaguá. Então, madeira é um setor que emprega muita gente, representa mais ou menos 5% do valor das coisas que a roça do Paraná produz. Nós somos o principal polo produtor
de erva mate, 2/3, né, que por enquanto chimarrão, tererê, é chamate, mas derivando para solúvel, para fármaco, para cosmético, para material de limpeza, para cervejas aos montes em vários países, enfim. Nós somos o principal polo produtor de amido, fécula, de mandioca. Indústria moderna, quase 40 empresas super modernas que produzem um amido, aqui está 2/3 do amido também, está aqui no Paraná, uma indústria dinâmica, moderna, e que a partir da pandemia passou a ser competitiva com a Indonésia, a Tailândia e outros países que são grandes produtores, mas que são nossos concorrentes. Nós somos quase o único polo produtor de seda do Brasil, 90% quase está aqui no Paraná, são quase 2.000 famílias envolvidas que têm a produção de seda. Nós somos o terceiro produtor de tabaco, fumo no Brasil, 90% exportado, gera aí quase 20 bi de dólares de tributos. Se a gente não produz aqui, se as 27.000 famílias paranaenses não produzem tabaco aqui, nós estaremos entregando esse mercado para a China, para o Canadá, para a Turquia e outros bons produtores do mundo. Então é inteligente, já que o nosso fumicultor com 1,5 alqueire de chão produz aí mais da metade da sua renda para viver. Nós somos um polo importante, produtor de frutas, embora estejamos devendo. Grande produtor de laranja, para a mesa, especialmente nas nossas 4 fábricas de suco, 5 fábricas de suco, né? Suco, seja suco natural, seja suco concentrado. Somos grande produtor de morango, dos maiores do Brasil, de banana. Voltando a plantar uva, né? Parreira, para uma nova pegada, agora especializando, seja para fazer doce, geleia, compota, sucos, seja para fazer vinhos coloniais, seja para fazer vinhos com castas de uva de vinho fino. Andando meio de lado, sobrevivendo a maçã, mas tem a possibilidade de retomada. Enfim, nós temos um conjunto grande da fruticultura. Somos um grande produtor de hortaliças, o maior produtor de batata do Brasil, mas além da batata é uma fieira de outras coisas que a olericultura produz, né? Repolho, couve-flor, tomate e tantas coisas que tem um mix muito grande. Em resumo, metade do que a gente produz hoje, mais da metade, 51, já são coisas da pecuária. Opa, legal. Por quê? Porque significa dizer que eu não estou mandando, como esse ano, 95 milhões de toneladas de soja em grão para o mundo, nós, Brasil, ou 21 milhões de toneladas de farelo de soja, mais, quem sabe, 52, 54 milhões de grão de milho, barato, nem $200 por tonelada, para mandar qualquer coisa que seja valor agregado. Carnes, $1.000, $2.000, $3.000, $4.000 a tonelada. Então, metade do valor, mais da metade, 51% em 2022, veio das coisas da pecuária da roça, sem nenhum valor agregado. Quantidade versus preço. O restante vem 5%, então, vem da nossa atividade florestal, e o restante vem do conjunto da agricultura, grãos, batata, cana-de-açúcar. O Paraná, nem falei, é o 4º produtor de açúcar esse ano, o 6º produtor de etanol, é um grande produtor, tem uma grande produção. Cana e soja ocupam 33% do território paranaense, não é da área rural, não, do território paranaense. Então, nós temos esse conjunto grande de atividades, várias espécies, esse mix grande de espécies que a gente cultiva, que tem estado que produz soja, milho e algodão, e acabou, né? Então, nós temos uma capacidade de produzir riqueza que, no ano passado, em que pese a perda que teve com a soja, gerou 191 bilhões de reais na roça. Não fosse a perda, teríamos mais 31 bilhões que nós acrescentaríamos e, portanto, iríamos para 220 e poucos bilhões de coisas que saíram de uma propriedade rural, foram até uma gôndola, foram até uma indústria, foram até um silo, foram até um frigorífico, ou até um laticínio e viraram valor agregado. Enfim, esse é o conjunto bom da nossa agricultura. Eu fico feliz com essa fala do secretário, porque assim, vários desses temas que foram levantados aqui, nós já levantamos lá no nosso podcast. Trouxemos já pessoas lá da FUBRA falando sobre fumo, trouxemos pessoal falando sobre vaca leiteira, a técnica da ADAPAR já veio falar com a gente sobre essas questões, então bem legal essas lembranças. O que me chamou, bom, várias coisas me chamaram a atenção,
mas a primeira que eu gostaria de destacar em relação à produção de proteína animal, falamos sobre piscicultura, falou um pouco, né, sobre produção de cordeiro, cabra. Isso me remete a pequenas propriedades. Hoje o que pode acontecer, de repente quem tem uma pequena propriedade pensa, poxa, eu não consigo competir, eu não consigo uma grande extensão para produzir grãos, produzir essas commodities. Há alguma forma dessa pessoa aí, através da piscicultura, através da cabra, do carneiro, de também ter essa produção na sua pequena propriedade? Com certeza, sim. A maior parte hoje dos produtores de frango não são fazendeiros, né? Embora tenhamos aí núcleos, né, maiores de produção hoje em dia, a maior parte são, eu diria assim, agricultores bem resolvidos, colonos, pronafianos ou não, né? Médios agricultores que produzem lá, que têm lá seus aviários, suas pocilgas, os seus tanque-rede, o seu tanque escavado para produzir peixe. O que a gente não concebe em piscicultura, por exemplo, é uma aventura, né? Eu vou fazer um tanque escavado aqui para fazer um pesca e pague e levar ferro. A gente acha que a gente defende uma verticalização. Né? A verticalização é garantia de compra, garantia de assistência, insumo de qualidade, genética de qualidade que vai para a água. Enfim, é perfeitamente possível, aliás, é desejável que essas coisas fiquem, porque não ocupam grandes espaços, nem aviário, nem chiqueirão, nem, portanto, a produção também, a lâmina d'água para fazer produção de peixes. Tudo isso é possível fazer, além, claro, do esforço aí na nossa horticultura. Quando a gente fala horticultura, a gente fala fruta, legume, verdura e flor, tá? Todo o conjunto que vem, olericultura, fruticultura e floricultura. Então, tudo faz parte do pacote. Eu já penso na estufinha de morango lá. Né? Também, a estufinha de morango também pode ser um ambiente controlado, que é uma técnica de você ter proteção contra as áreas da natureza, contra a praga, etc. Mas a gente tem um espaço enorme para produzir, para crescer em horticultura, especialmente fruta e legume, né? E verduras. Porque o Paraná, lamentavelmente, apesar que é grande e diversificado, ele manda muito dinheiro para fora daqui, comprando coisa de outros estados. Eu sei que ali em Irati, na Grande Irati, qualquer lugar assim, o cidadão tem lá 2 alqueires de chão, é muito cômodo, arrenda para o vizinho que passa o esteira, emparelha tudo, emenda as propriedades, e o cara recebe aí 100 sacas de soja, por hipótese, pelos 2 alqueires, R$13 mil hoje, não vale nada, né? Quando com uma estufa, mesmo em ambiente natural, dá um pouco mais de trabalho, tá? Fazer uma boa horticultura, tal, ele poderia estar produzindo muito mais valor, densidade de renda que a gente chama nessa pequena propriedade, com um pouco mais de esforço. É óbvio que assim que você sabe disso, mas assim, nós temos nos fumicultores, a imensa maioria dos 27 mil, pequeno, que tem lá na sua composição um pedaço para tabaco, um alqueire e pouco, né, para fumo, e o restante eles têm feito outras atividades, o leite, ou é ovo, ou é frango, ou é hortaliça, ou é legume, ou é fruta, o que é uma coisa boa, né, que ajuda nessa pequena propriedade a ter uma renda e, portanto, a presença no mercado. É exatamente esse ponto que eu queria chegar, que na minha região, estou falando lá, então são pequenas propriedades, 2, 3 alqueires, que aí ele começa a não ter o valor suficiente para girar o ano dele, e o que lhe resta? Arrancar cerca e alugar para o vizinho, né? Então, tudo isso que o secretário já nos falou, né? Para fomentar essas pequenas propriedades. E eu também lembrei aqui de um outro assunto, que é o seguinte: vi algum receio de alguns produtores quando começaram aquelas imagens vindo do Mato Grosso do Sul, da falta de estocagem para o milho. E me parece que há, de fato, uma defasagem em relação ao armazenamento de grãos. De que forma que o estado do Paraná tem trabalhado em relação a isso, tem fomentado os armazéns ou os novos armazéns para o estoque de grãos? Há 60 anos atrás, 50 anos atrás, nem tinha Paraná. Né? Tinha um mar de café, que tinha o IBC, que tinha os armazéns, o restante era paiol. Né? Paiol, você conheceu o paiol, né? O paiolzinho. Descascou milho, com certeza, eu descasquei muito. Mas, assim, o Estado fez muito armazém. Né? O Estado mesmo, o Paraná, o Executivo Estadual, através de um braço técnico, fez muito armazém, que estão ainda hoje servindo.
De lá para cá, o crescimento das cooperativas, especialmente, né, mas não só elas, como também os cerealistas grandes, as empresas, as trade companies, vários delas fizeram muito armazém, mas ainda temos deficiência. A construção de capacidade de armazenagem não acompanhou o ritmo de expansão da produção. Temos deficiência, estamos improvisando, usando até caminhão para guardar milho, estamos usando silo bag em vários locais, mas o próprio Estado ele tem, além de trabalhar a questão do crédito rural específico, em condições mais baratas para provocar o investimento por parte de quem de direito, né, setor privado, o Estado está liberando, inclusive, recursos, por exemplo, de crédito de ICMS que as empresas exportadoras têm, cooperativas ou não, perante o Estado, que seria difícil botar a mão nesse dinheiro, mas para essa finalidade e outras, o Estado acelera a liberação, provocando aí, obviamente, uma possibilidade de investimento na instalação de novos silos verticais, horizontais, tanto faz aquilo que consiga armazenar a nossa produção. Não é barato, demora o retorno fazer a capacidade armazenadora. Não é barato. É óbvio que quando eu não tenho silo, eu coloco o agricultor numa fria, ele tem que colocar o produto em algum lugar, fatalmente vai acelerar o processo de venda, vai ter que vender a qualquer preço. Então, era prudente que houvesse mais. O Estado está atento, está ajudando pelo crédito, pelo seu braço financeiro, o BRDE, por exemplo, mas não só ele, as cooperativas de crédito, a Sicredi, a Cicobi, a Cressol, Banco do Brasil e tantos que operam no crédito. A gente trabalha muito isso com Brasília, mas também o próprio Estado entendendo como relevante ele está pela via da liberação de crédito ICMS de exportação, mas não só de exportação, créditos acumulados, está viabilizando recursos para que quem quiser tomar esse recurso nas condições que o Estado oferece, e é dele o recurso, sim, antecipadamente, fazer investimento, desde que seja em armazenagem, desde que seja em conectividade, desde que seja em irrigação, desde que seja em coisas assim mais duradouras, né, como investimento. Uhum. E até como falávamos aqui um pouquinho antes de começar a gravação, eu tenho uma ideia de que a pessoa que acredita que consegue fazer muita coisa sem o Estado, quem tem um pensamento muito libertário, para mim é uma coisa até um pouco de adolescente. Grandes países cresceram com fomento estatal, fomento forte estatal e fomento inteligente estatal, né? E baseado nisso, secretário, quais as políticas que hoje o Estado do Paraná, o governo do Paraná, através da Secretaria de Agricultura, as que você veja como xodó, que você veja como carro-chefe, que são as que mais impactam as políticas públicas fomentadas através da Secretaria de Agricultura, que mais fomentam o agronegócio paranaense? O Japão, um estado liberal, protege os seus produtores de arroz com uma taxação absurda, 800% para entrar lá. Então, protege pequeno produtor que tem lá um canteirinho de arroz. A Europa toda, há décadas, subsidia as suas vaquinhas, a sua produção de qualquer coisa, e nós... E tem lá a defesa o interesse em manter os produtores produzindo lá para não ficar reféns do mundo na importação de alimentos. Os americanos, que são liberais, eles têm lá uma política já de décadas de apoio ao seguro rural, desenvolveram isso, muito importante. Nós, Brasil, um país relativamente pobre, nós temos uma baixíssimo nível de subvenção ou de subsídio à nossa agricultura, talvez os menores do mundo. Mesmo assim, nós nos mostramos competitivos no mundo. Pelo conhecimento, pela inovação, por produzir boas produtividades, uma agricultura de altos resultados, normalmente com pouca presença da mão pesada do Estado, como acontece na Europa. O que é o Estado? O Estado é a sociedade organizada. Eu, estando no cargo aqui, só existo em função de uma necessidade da agricultura, senão não precisaria. Bom, a gente tem políticas que são, de alguma forma, assertivas, colaborativas com o meio rural. Por exemplo, todas as grandes cooperativas do Paraná nasceram lá atrás através de um ombro técnico amigo da antiga Carpa Emater, né? Então, vamos lá, pega a Coamo, a Cevale, a Copavel, a Cocamar, todas elas tiveram, né, a LAR, um braço técnico do Estado auxiliando na gerência, na definição de plano de negócio, etc. Nós temos aqui 184 pequenas cooperativas da agricultura familiar,
muito focada em alimentação escolar, muito focada em compra de produto para programa de proteção social de alimentação, e que precisa de apoio. Para essas, a gente fornece, por exemplo, capital de investimento, doação de dinheiro, pequeno, mas doa. Está na praça onde tal. Acaba dia 28 o prazo agora. Aproveitem. Nós temos financiamento a juros zero, até um certo limite, juros zero para financiamento. Então, nos interessa muito isso, né? Fomentar um tipo de cooperação de pequeno tamanho, congregando família no esforço de comprar em conjunto, processar em conjunto, vender em conjunto, ganhar musculatura, escala em conjunto. Nós temos um programa que estamos agora botando para rodar mais forte, que é produção, guarda, uso, reuso da água. O coice de 2021, 2022 doeu em todo mundo, a perda grandiosa. Então, produzir, ou seja, trabalhar minas d'água. A gente quer chegar em 30 mil minas d'água protegidas até 2026. Agora, em setembro, nós vamos fazer 1.500 num dia só. Proteção do tipo solo cimento, mas não só essa técnica. Guardar água. Um aviário, pela sua cobertura, ele tem capacidade de produzir água para 2. Por que não guardar essa água? Estamos qualificando o nosso time técnico, estamos financiando a juros zero qualquer tipo de irrigação para o pessoal do Pronaf. Para quem é mais grandinho, Pronamp, a gente banca 5 pontos do juro, por exemplo, facilitando, barateando o investimento. A mesma coisa na geração de energia, né? Quantos que nos assistem que não tinham luz em casa, como eu, né? Fui ter aos 6 anos, e a energia era uma coisa assim, ó, não tinha televisão, não tinha geladeira, era uma lâmpada de luz, né? Hoje os processos agrícolas, especialmente no frango, no porco, no peixe, no leite, no tabaco, etc., energia é um insumo muito relevante. Quer saber mais? Quase 20% da bocada que se dá numa coxa de frango é energia, gasta para produzir. E os processos são muito sensíveis, né? A variação de tensão, e para isso tem que ter energia de qualidade. Por que não usar o sol? Por que não usar a montanha de dejetos que nós produzimos todo santo dia? Então, produzir energia solar fotovoltaica na pequena, na média, na grande propriedade, o Estado intervém e banca integralmente o juro para quem é do Pronaf, e banca 5 pontos para os demais. Então, o juro barateia, fica mais barato e se paga em menos tempo. Da mesma forma, todo investimento em horticultura, Pronaf Mulher, a mulher do Pronaf que toma dinheiro no banco lá em Irati e que quiser fazer um investimento no seu sítio em seu nome, exceto construir a casa, exceto fazer um chiqueirão, nós damos juros zero, a gente barateia. Então, são políticas de Estado e assim para uma série de outras atividades. Quer entender o Estado sem defesa sanitária? Você não vai a lugar nenhum. Sim, o primeiro interessado, claro, é o agricultor, o produtor, o criador, o negócio é dele. O segundo é quem está com ele, é a cooperativa, a agroindústria, no vertical, ali, né? Então, esses caras têm que produzir ambientes sanitariamente adequados para não ter problema de produção e para não ter nenhum problema comercial. Porque sanidade passou a ser um ativo tão valioso que veio a substituir o excesso de tarifas que nós tínhamos no comércio mundial, né? Imposto para não comprar, que prevalecia até a montagem do antigo GATT, depois Organização Mundial do Comércio, OMC, né? Que disciplina um pouco isso, né? Então, o Estado tem o seu braço especializado em promover ambiente sanitariamente adequado, o enfrentamento da ferrugem da soja, do enfesamento do milho, do amarelinho, do green da laranja, da gripe aviária que bateu na nossa bunda esse ano. Chegou perto. Chegou perto, né? Então, são coisas assim que o Estado, em nome da sociedade, está aqui atento com gente especialista para fazer. Bom, o Estado tem seu braço, já mais de 60 anos, quase 70, de ter um pouco de apoio técnico. A gente tem ali mais de 100, 150 mil agricultores que ninguém orienta, ninguém assiste. Pega por osmose, ouviu dizer, foi num dia de campo, aprendeu algo, tal, mas assim, orientar. Aquele que tem apoio de um profissional, agrônomo, veterinário, zootecnista, etc., técnico agrícola, que vai lá, orienta o melhor jeito de fazer, o melhor método de fazer a agricultura, a melhor semente para aquele ambiente, a forma de
solo, química, física, biologicamente bem resolvido, não erosão, não compactação, tudo isso aí, quem faz são profissionais qualificados. O Estado tem um braço forte, o maior do Brasil, que dá assistência técnica, hoje a gente chama de IDR, mas também pesquisa, né? Quem que pesquisa feijão? Quem que pesquisa café? Quem que pesquisa plantio direto? Quem que pesquisa manejo de solo do Paraná? É o Estado que faz isso. Então, o Estado está presente nessa forma de sanidade, de orientação, da visão da água, da visão da energia, na visão das estradas rurais, né? É uma obrigação do município, né? Mas assim, o nosso problema é assim, como é que eu mordo menos o bolso do agricultor? Agricultor nenhum garganteia, quero vender a soja por R$ 170. Não, o mercado paga 131 hoje. Então é o que sobra, porque nós tomamos preço, nós não formamos preço. Nós mal e porcamente manejamos custo. Então, quanto mais ineficiência tem entre Chicago e o Tijuco Preto, né? Sobra menos para o agricultor do Tijuco Preto, né? É assim que a coisa funciona. Então, nós precisamos reduzir as ineficiências, seja de logística, seja de transporte, por isso o investimento também em estradas rurais, por isso a reconcessão das rodovias, por isso a visão, quem sabe daqui a 10 anos, uma ferrovia moderna, ligando lá Mato Grosso do Sul a Paranaguá, encurtando para 1/4 o tempo para chegar ao frango de Cascavel em Paranaguá. 5 dias para 20 horas. Essa é uma ideia, força importante. Então, o Estado intervém nessas coisas, o Estado intervém em todos os aspectos tecnológicos da produção. É claro que o agricultor tem as empresas, vai lá, às vezes vende coisa, terreno na lua, que não serve para nada, mas está ganhando dinheiro, né? Quem que vai fazer conectividade, a capacidade de usar o celular na roça, emitir nota, se relacionar, fazer compra, fazer venda, usar o que está embarcado na máquina, que nós já pagamos e não serve para nada, né? E é um custo alto dentro da máquina. Então, o Estado, de alguma forma, coopera. É uma obrigação das teles, espere sentado, vai demorar tempo para chegar o 4G, quem sabe o 3G, que dirá o 5G quando que chega na roça. Então, essas coisas, essa visão, o Estado tem bastante força para articular ou para mesmo fazer investimentos que nos ajudem a superar os nossos obstáculos. Bom, o Estado tem seus braços financeiros, nós mesmos, acabei de dizer aqui, estamos pegando o dinheiro do contribuinte, do nosso Fundo de Desenvolvimento Econômico, para baratear investimentos, né? Pronaf, de inúmeras linhas, médio e grande. Bom, é importante eu investir aqui na produção de energia? Sim, tá bom. Mas eu não consigo pagar esse juro que me cobram 11% ao ano, 9,5%, 8%, etc. O Estado vem, põe a mão pesada, tira um pouco, assume isso, né? Enquanto a gente não consegue baixar a Selic, e não é na marra que abaixa mesmo, está certo, lá Banco Central, domar a inflação, é papel do Banco Central fortalecido fazer isso. Mas o Estado não tem a pretensão de ser o dono de nada. O Estado existe, comecei falando isso, em função da sociedade, né? Eu não concebo aqui o Estado totalitário mandando, fazendo, só o Estado fazendo exclusivo, como tínhamos no passado, por exemplo, monopólio da produção de semente de algodão. Acabou, não existe mais, virou pó, né? Então a gente tem o setor privado hoje muito mais dinâmico, mas o Estado tem um interesse, desde que cumpra bem seu papel, desde que seja eficiente, desde que não seja oneroso e demasia para a sociedade, tem a obrigação de entregar essas coisas para a sociedade e a sociedade fazer o seu papel, que é ganhar dinheiro, produzir bem, produzir qualidade, olhar oportunidades, né, desenvolver-se. Essa é a nossa visão. Secretário, eu gostei muito da frase ali, né? Entre Chicago e o Tijuco Preto, é ali que o produtor vai trabalhar para conseguir o melhor. Algo que eu falo bastante, né? E nossos convidados também falam bastante aqui no Conectagro, é sobre a gestão. Às vezes o produtor tá lá, tá olhando para a propriedade dele, tá falando, putz, mas o que eu podia destocar aqui para produzir, já tô produzindo, eu plantei bem, eu colhi bem, mas mesmo assim não está me rendendo. E aí ele deixa de olhar para dentro do seu escritório, e o escritório coloca entre aspas, porque normalmente não tem, né? Lá para a mesa da cozinha, onde ele senta a conversar com a esposa, né? E aí a gente entra em umas outras questões, que seriam, por exemplo, as questões fiscais, como é que está a tua contabilidade, como é que está a tua planilha, aonde que você está amarrando os custos da tua produção. E eu queria saber, do senhor, da experiência do senhor, como que você vê essa questão da gestão dos produtores rurais? Bom, não tem mais condição de fazer agricultura no improviso, né?
No peito, né? Não, No não peito, dá para levar no peito. Não, de qualquer jeito, no chute. O empirismo foi do passado, né? Exemplo caseiro, meus pais, meus avós, com muito boa vontade, todos sérios, éticos, trabalhadores, né? Nós mesmos, cabo de enxada, a gente tinha uma visão pequena, assim, de sobreviver, de vingar, né? Com rudimentos de conhecimento científico. A velocidade da disseminação do conhecimento hoje é muito mais veloz. É muito. Em que pesa a falha de conectividade, essas coisas, a gente tem uma capacidade de tornar o conhecimento mais acessível. O moderno jovem agricultor paranaense, que é muito mais novo que o americano e o europeu, graças a Deus, tem essa possibilidade de se apropriar do conhecimento com muito mais velocidade e, pouco a pouco, dependendo da capacidade de compreensão, o tamanho do bolso, lá no seu sítio real, implementar essas coisas que fazem. Porque o nosso desafio é fazer cada vez mais e melhor com menos. Esse é um conceito de ser sustentável, ESG, ASG, Diaba 4, né? Assim, em termos modernos que a gente sempre praticou. Não é à toa que inventamos o plantio direto aqui, ou seja, guardar carbono no solo, guardar água no solo, etc, etc. Mas a gente segue a regra para não ficar fora de mercado, mas, de fato, assim, sei lá, 80% dos nossos agricultores não faz uma conta, não maneja. Claro, quando vai plantar, ele vai assim, ó, X grãos de semente de milho custa tanto, eu tenho que render tanto, mas assim, grosseiramente, a maioria não faz nenhum controle sobre seus custos, não calcula, e isso é bom para a gestão, é saber, mude de atividade, troca, que atividade eu vou eleger agora, nessa safra que está sendo plantada agora, por exemplo, né? O que eu faço da vida? O mercado está ruim, está feio, eu tenho aqui custos objetivos de trabalho, de óleo diesel, de empregado, de semente, de fertilizantes, de pesticida, tal. Como é que eu manejo isso? Então, é muito interessante, sim, levar, nem que seja na ponta do lápis, na planilha do computador, no tablet, no celular, qualquer lugar, ter esse manejo correto, quanto eu estou colocando e quanto eu estou tirando de fato, o que está me sobrando, né? Antes que o que está sobrando seja menos desconhecido, né? Quando você trabalha isso para ser conhecido, você pode, ao longo do percurso de um ciclo de uma safra, né, fazendo o manejo de forma correta para fazer sobrar mais. Porque o vizinho aplicou agrotóxico, também vou aplicar hoje. Por quê? Né? Já bateu perna na tua roça? Tem problema? É uma reboleira? É a área inteira? Vamos com calma, essas coisas não são assim. Então, óbvio que ninguém é trouxa que vai deixar o patrimônio perder e não vai intervir, mas tem muito jeito de não ir no modismo. E não ir no modismo é conhecer. Conhecer é ter controle das coisas. De fato, não precisa ser nada chique. Uma folha de papel, papel jornal ali qualquer, fazendo continha já ajuda bastante. Que eu até já falei aqui outras vezes, não dá mais para o produtor falar que ele foi pego de surpresa por informações que estavam à disposição, né? Dá para acompanhar como é que está o estoque de soja lá na China, como é que está nos Estados Unidos, dá para ele ter uma visão ampla, né, de como é todo o agronegócio. Mas não é fácil. Mesmo para especialistas não é fácil, porque vem uma guerra como Rússia e Ucrânia. Claro, né? tem as intempéries, né? Vem problemas climáticos, vem um apetite diferente da China que mexe com o mercado, ou vem um susto japonês que suspende a importação, tudo isso mexe com o mercado. Nem especialistas conseguem. Claro, obviamente que sim. Quanto mais conhecimento tiver do grosso, como é que está o mercado. Às vezes, eu digo sempre aqui, as velhinhas americanas, que têm uns fundos de pensão, que conseguem mudar a bolsa de Chicago em segundos, né? Pode transacionar a safra 2, 3 vezes por dia, se quiserem, né? Elas podem provocar estragos ou ganhos de mercado para todo mundo. Mas, assim, quanto mais em conhecimento, quanto mais informação, que hoje estão muito mais disponíveis do que num passado não muito distante, quando a gente não tinha previsão climática, não tinha modelos dizer que se vai ser El Ninho, Laninha, vai ser El Ninho esse ano, um pouco mais de chuva para nós, menos seca, portanto. A gente tem informação o dia inteiro do mundo, das bolsas, daquilo que é relevante, dos movimentos dos compradores, dos vendedores. Então, é muito mais assertiva a nossa decisão. Quando a gente conseguir ter lá no campo conectividade de novo aqui, e que a gente conseguir minimamente usar esse ferramental para ser mais assertivo na decisão,
com certeza a gente vai tratar cada pé de fumo, cada pé de soja de per si, não bica corrida. Essas coisas têm que chegar com velocidade e que são conhecimento. O senhor Norberto é um trouxa, está falando de usar a inteligência artificial aqui no meio da roça, em Irati, por que não? Lá em Prudental, por que não? Essas coisas vão chegar, algoritmos vão chegar, já estão chegando de alguma forma na roça, mas muito lá na frente, não muito na frente, nós teremos a isso com muito mais capacidade de ser muito mais assertivo na decisão. O agricultor mediano, ele maneja aí umas 2.000 variáveis na sua cabeça sem saber para decidir. Imagina com o uso de ferramentas modernas como algoritmo, inteligência artificial, vamos no ponto, vamos no foco. Quem sabe daqui a pouco popularizando um drone, eu aplique só onde precisa, eu aplique para não provocar deriva, para não estragar a horta, as uvas, o bicho da seda do vizinho. Essas coisas estão evoluindo para o bem. E secretário, falando de um assunto lá no nosso primeiro assunto, eu quero fazer um último levantamento aqui com o senhor, até para esclarecer, até já falei por aqui em algumas outras vezes, assim, ninguém vai chegar aqui e vai conseguir me colocar no espectro político, você é de direita, você é de esquerda, daí eu vou falar, não sou nenhum, eles vão falar, então você é isentão. Não, também não sou isentão, eu sou católico, o resto, vocês se virem aí. O que acontece hoje, no Brasil, tem lá tem um movimento, tem um governo federal que muitas pessoas, e tem visto algumas coisas acontecer em contrário aos interesses do agronegócio, e no começo aqui da nossa fala, na primeira fala do secretário, falou alguma coisa sobre, quando a gente está falando da questão do leite, falou do trabalho, inclusive, que o governo estadual, seja através dos seus deputados, seja através dos seus secretários, vão em combate, não vou falar ao combate, falarei em combate, no combate de ideias, lá nas questões federais. Então, e assim, cria algum certo medo em relação ao produtor que está olhando de longe, que está tentando entender isso, algumas decisões recentes aí que aconteceram, que nos parecem contrárias ao agronegócio. E eu queria saber do secretário de que forma que, então, o governo estadual, de que forma que a nossa secretaria, de que forma que o secretário, na sua pessoa física, no seu CPF lá, se posiciona em relação a Brasília. As legislações, as ordens que vêm lá de cima, de que forma que o agronegócio paranaense pode se sentir mais seguro com o trabalho do nosso estado? De forma republicana. O Ratinho e nós, eu ajudei a coordenar a campanha dele, fomos eleitos para governar o Paraná, ponto. Vamos fazer isso dentro de um propósito decente, claro. Gente que não gosta, a Brasília ganhou a eleição. O pessoal ganhou a eleição, vai governar se não for derrubado. É muito ruim essa instabilidade, essa dicotomia que nós estamos vivendo, maluca, que não leva a lugar nenhum. Maluca. Isso aqui é um jogo de braço que a gente vai, aí sim vira uma Argentina, com todo respeito, então, assim, eles foram eleitos para governar. Não tem maioria, estão compondo com os partidos de centro para poder fazer uma possibilidade de aprovação no parlamento de coisas importantes, estão cedendo espaço. O nosso grupo, assim, que eu nunca fui filiado, a não ser a última vez, só para tentar ser o vice-governador, nós temos lá 3 ministros, de Estado. Outros partidos agora, que semana estão entrando no governo para compor maioria, tem lá vários ministros. Eu trato o assunto de forma profissional, claro que com veia política, eu não vou lá assim para fazer agrado, eu vou lá para defender os interesses dos agricultores do estado do Paraná, da sua economia. Essa questão do leite mesmo, nós tivemos lá no mês de junho um grande evento de 7 estados do sul e sudeste brasileiro, o que chama COSUD, um consórcio que foi criado aí, em Minas Gerais. Me tocou falar de coisas da agricultura, reforma tributária, leite, blá, blá, blá. Bom, eu fui incisivo com os nossos governadores, respaldados por mais 6 secretários, Rio Grande, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Falamos duro sobre isso, pedimos o apoio político. Eu fui com mais 6 secretários em audiência com o presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, filho de veterinário, mora em sítio até hoje, produzia leite e nos entendeu. O que ele tem dificuldade é, assim, dar um peitaço na Argentina, proibir a importação. É a única forma, proibir a importação. O coisa que não vai fazer porque o Brasil faz parte do Mercosul,
que não anda bem das pernas faz tempo, que não evolui, que não fecha acordos com ninguém, né? E que demora, e isso a gente perde o trem da história. Mas nós somos incisivos lá. Pedimos medidas, algumas saíram. Proteja, meta-lhe imposto nos europeus, né? Ou da Nova Zelândia. E o que vem do Sul aqui, vamos examinar se o leite está no vencimento, se é um leite bom, se vai reidratar ou não no Brasil, que não pode acontecer, exige exames prévios, né, de qualidade desse leite antes de internalizar. Então, papo reto, papo franco. Brasília nos comeu 43 dias do calendário de semear soja. Ele ameaça Irati para baixo, aqui não plantar soja, 1 milhão de hectares. Nós somos duros, tecnicamente falando, mas também nos posicionamos politicamente, o ministro aqui no Agroleite em Castro, a presença em Brasília, com as entidades, com as federações, com a OCEPAR, duros. Ou se muda isso, ou vai dar guerra mundial no Brasil, porque nós vamos plantar soja, né? Como é que eu posso proibir uma região de ter uma safra menos... de ter mais uma safra a mais por ano, porque vocês no canetaço, não, você está contra a ferrugem. Não, Paraná sempre foi duro com a ferrugem, o principal estado é nosso, é nós que criamos esse jeito de conviver. Então, assim, eu não me coloco nem de esquerdona, nem de direitona, né, assim, me coloco com sensatez. Eu estou trabalhando aqui há décadas, isso não é de centro, não é de direita, não sei lá o quê. Eu me coloco como alguém que está aqui para render para a agricultura, para a agroindústria, para a economia do Paraná, liderando um time que tem que entregar resultados. E, nesse sentido, a gente vai e fala com quem tiver que falar. Mas o cara, eu sei que lá... Bom, ele está lá para governar, nós estamos para governar, a gente vai de forma muito republicana, senta, marca audiência, conversa, recebe aqui quando for possível, às vezes não quer vir porque vai levar vaia em certos ambientes. Cada um. Eu tenho coragem de cabeça erguida, peito aberto, pela nossa trajetória, pelo tempo que a gente trabalha, que lida com isso, em qualquer ambiente, discutir coisas que sejam do interesse da agricultura ou, mais amplamente, da economia do Paraná, né? Nós que somos aí calcados em agro, nós temos que fazer olhar todo, né? Da infraestrutura, da logística, da sanidade, da produção, do fomento, essas coisas todas, para que o nosso setor continue se desenvolvendo e gerando oportunidades. Secretário, obrigado. Vou falar 2 obrigados. O primeiro, obrigado por ser escudo nosso lá, obrigado por estar lutando, né, pelo agronegócio. Sei que é a tua função também, e a gente aqui tem que cobrar quem está trabalhando no governo, sem dúvida nenhuma, mas esse é o nosso primeiro obrigado. Mas eu faço muito mais do que por obrigação, tá? É a minha origem, eu também sou produtor rural, né? Embora dedique pouco tempo, mas vim do Cabo da Enxada, então não seria diferente, né? É obrigação fazer isso, mas a gente está aqui sempre por amor, pela paixão com a atividade. E obrigado por me receber aqui, por receber minha produção. Acredito que a gente vai levar um conteúdo bem legal lá para a turma que acompanha a gente. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, espero ter sido útil a quem nos assiste. Foi muito útil, secretário. Obrigado.